O vídeo do TikTok tocou novamente, a risada de Brenda ecoando na tela do celular enquanto Chad a inclinava para baixo, o corpo dela pressionado contra o dele, no que parecia ser algum clube parisiense chique. Minha caneca de café, ainda quente na minha mão, escorregou, caiu no linóleo, estilhaçando-se em uma dúzia de pedaços, exatamente como o futuro que eu imaginava que teríamos. É isso que você ganha, Aaron. A voz de Chad trovejou pelo alto-falante, por pensar que ela algum dia foi sua. O linóleo barato da cozinha absorveu os estilhaços da caneca, um ruído agudo quebrando o silêncio da manhã. Encarei os cacos de cerâmica, depois voltei a olhar para o celular que ainda segurava na mão. Brenda, minha Brenda, a mulher com quem eu deveria me casar em 3 meses dançando com Chad no que parecia ser uma boate chique europeia. O vídeo era nítido. Sua cabeça estava jogada para trás, um sorriso largo no rosto, o braço de Chad firmemente em volta de sua cintura. Eles se moviam como se dançassem juntos a vida toda, como se pertencessem aos braços um do outro. 3 dias. 3 dias agonizantes que passei ligando para hospitais, checando boletins de ocorrência, tentando impedir que o pânico apertasse meu peito. Imaginei acidentes, passaportes esquecidos, celulares perdidos. Ensaiava cenários para seu retorno em segurança para o momento em que ela entraria pela porta, justificando tudo com alguma desculpa esfarrapada sobre uma bateria descarregada ou uma viagem de trabalho urgente que a impediu de ligar. E agora, lá estava ela, no feed do TikTok da Stacy, viva e bem, vibrante e rindo, não comigo, mas com o Chad. A qualidade do vídeo era boa o suficiente para distinguir a pequena marca de nascença escura em seu ombro esquerdo, logo acima da alça do vestido. Era a mesma marca de nascença que eu havia traçado com o dedo inúmeras noites. E lá, brilhando em sua mão esquerda enquanto ela levava ao pescoço de Chad, estava meu anel de noivado. Ele captou a luz, um brilho zombeteiro, uma lembrança cruel de promessas feitas e agora claramente quebradas. O cheiro de café velho invadiu a cozinha, misturando-se com o gosto metálico de algo que parecia uma traição. A porta da frente abriu e fechou com um clique. Lisa, a irmã mais nova de Brenda, entrou, o rosto pálido, os olhos arregalados e fixos em mim. Ela segurava o celular como se fosse sua tábua de salvação. Meu Deus, Aaron, sussurrou, a voz quase inaudível. Acabei de ver a postagem da Stacy. Me desculpe. O pedido de desculpas pairava no ar pesado e denso. Não era um pedido de desculpas por um erro, era por uma humilhação pública. Peguei um pedaço da caneca quebrada, passando o polegar pela borda áspera. Você sabia? Minha voz soou estranhamente calma, monótona, como se eu estivesse falando do tempo. Não parecia minha voz. Lisa balançou a cabeça, os cabelos castanhos caindo sobre o rosto. Não, Aaron, eu juro, mamãe e papai, eles estão desesperados. Pensaram que ela estava com as amigas em uma despedida de solteira fora do estado. Estão morrendo de preocupação. Suas palavras soaram distantes, um eco dos meus próprios pensamentos desesperados de horas atrás. Continuei rolando a tela, lendo os comentários abaixo do vídeo. Cada um era uma nova alfinetada, uma nova provocação. Chad e Brenda voltaram. Eu sempre soube. Outro dizia, nervosismo pré-casamento, mas administrado com maestria. Ricezirs. Alguém ainda os marcou. Vocês dois são um exemplo a ser seguido. Não cabia a mim julgar. Mas os comentários estavam fazendo isso por todos. Eles estavam escrevendo a história, e eu era apenas a piada final. Então eu vi, entre emojis de risada e corações nos olhos, um comentário de um dos amigos do Chad. 7 dias para arrasarmos em Paris. 7 dias. Não era um caso passageiro, não era um deslize impulsivo, era uma ausência planejada, uma fuga de uma semana. Uma semana em que ela me disse que trabalharia até tarde, colocando projetos em dia. Uma semana em que ela me fez acreditar que estava segura, apenas fora do meu alcance, mas sempre voltando para casa. Meu polegar pairou sobre o contato de Brenda. Toquei nele. Seu toque personalizado tocou 2 vezes, e então sua voz familiar surgiu, leve e suave. Oi, é a Brenda. Deixa uma mensagem. Direto para a caixa postal. Tentei novamente. Mesmo resultado. Meus dedos se moveram, digitando uma mensagem rápida, desprovida de emoção, uma simples constatação. Sei que você está em Paris. Me ligue agora. Apertei enviar. Nenhuma resposta. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Uma fria clareza me invadiu.
substituindo o pânico sufocante. Não se tratava de uma viagem surpresa, nem mesmo de uma mudança repentina de ideia. Tratava-se de respeito, ou da completa e absoluta falta dele. Tratava-se de mentir, desaparecer e me deixar preocupado enquanto ela dançava em Paris com outro homem, usando meu anel. Preciso fazer algumas ligações, eu disse para Lisa, agora com a voz firme. Peguei meu celular novamente, não para Brenda dessa vez, mas para outra pessoa. Lisa deu um passo à frente, estendendo a mão, mas hesitando em seguida. Aaron, espere. Talvez haja uma explicação, algo que ela possa te contar. Balancei a cabeça, com o olhar fixo nos cacos da caneca espalhados pelo chão. Não existe explicação que justifique desaparecer por dias sem dizer uma palavra. Não quando se está prestes a casar com alguém. A primeira ligação que fiz não foi para Brenda, nem para os pais dela, nem mesmo para os meus. Foi para o meu banco. Como gerente de projetos, minha mente já havia começado a organizar o caos em etapas práticas, e a segurança financeira estava no topo da lista. A voz fria e impessoal do sistema automatizado me conectou a Gary, meu gerente de conta, um homem cuja paciência eu já havia testado antes com a papelada do financiamento imobiliário. Gary, eu disse com a voz firme, sem demonstrar o tremor nas minhas mãos. Preciso discutir alguns assuntos urgentes relacionados às minhas contas e às da Brenda. Mantive os detalhes vagos, atendo-me aos fatos. Circunstâncias imprevistas. Houve um desenvolvimento. Preciso garantir que minhas finanças pessoais estejam seguras. Gary ouviu atentamente com um tom compreensivo, porém profissional. Ele não foi intrometido. Esse era o jeito do Gary. Ele entendia o que não era dito, o que as pessoas diziam através do que omitiam. Ele me guiou por todo o processo com calma e eficiência. Separamos minha conta corrente e poupança pessoal da nossa conta conjunta, que continha os fundos para o casamento, novas senhas para tudo, um bloqueio temporário para quaisquer saques da conta conjunta que exigisse apenas uma assinatura. O registro digital da minha vida, geralmente uma reflexão tardia, agora parecia a parte mais vulnerável de mim. Sinceramente, eu não acreditava que Brenda fosse capaz de dilapidar nossas economias. Ela não era maliciosa, ou pelo menos eu nunca pensei que fosse, mas o pensamento havia se insinuado uma pequena e insidiosa dúvida. Não se tratava do caráter dela, não inteiramente. Era sobre sentir um mínimo de controle em uma situação onde tudo o mais havia saído completamente do meu alcance. Cada clique, cada confirmação era uma pequena vitória contra a crescente sensação de impotência. A interface online do banco, geralmente banal, agora parecia um bunker fortificado. Com minhas finanças um pouco mais controladas, passei para a próxima etapa crucial. Liguei para Kevin, meu antigo colega de quarto da faculdade, agora advogado de direito familiar em Columbus. Não nos falávamos há meses, mas ele foi a primeira pessoa em quem me lembrei. Minhas mãos ainda tremiam, mas minha voz permaneceu firme enquanto eu relatava a sequência dos eventos. O vídeo do TikTok, Brenda e Chad, Paris, os 3 dias de silêncio, o anel de noivado no dedo dela. Houve um longo silêncio do lado de Kevin depois que terminei. Jesus, Aaron, ele finalmente disse com a voz rouca e grave. Isso é... eu nem sei o que dizer. Me desculpe, cara. Seu choque era palpável, genuíno. Era um reflexo do meu próprio, apenas algumas horas antes. Sim, consegui dizer. Eu também, mas preciso saber, legalmente, quais são as minhas opções? Temos o contrato de aluguel do apartamento, contas conjuntas, fornecedores do casamento pagos em grande parte com a minha poupança. O anel. Listei tudo, meu lado de gerente de projetos assumindo o controle, tentando organizar a devastação emocional em uma lista de problemas a serem resolvidos. Kevin pigarreou, adotando seu tom profissional. Muito bem. Primeiro, você precisa cancelar todos os fornecedores do casamento. Local da festa, buffet, fotógrafo, florista, banda, todos eles, imediatamente. Veja quais são as políticas de cancelamento. Você pode conseguir algum reembolso parcial, dependendo do contrato e de quanto tempo falta. Provavelmente não vai receber tudo de volta, mas toda ajuda é bem-vinda. Faça tudo por escrito e acompanhe com ligações. Ele fez uma pausa, provavelmente analisando o código legal em sua mente. O anel de noivado, continuou. Em Ohio, geralmente é considerado um presente condicional. A condição é que vocês se casem. Se o noivado for desfeito, normalmente a pessoa que deu o anel tem o direito de tê-lo de volta, independentemente de quem o desfez ou por quê. Ele não precisava mencionar os motivos óbvios do rompimento do noivado.
O vídeo era bastante claro. Peguei um bloco de notas e uma caneta no balcão da cozinha, minha mão ainda tremendo levemente enquanto rabiscava anotações. Cancelar fornecedores, aviso por escrito, presente condicional, anel. Um roteiro estratégico, por mais sombrio que fosse, começou a se formar em minha mente. Era um pequeno consolo, um tênue fio de praticidade em um tecido dilacerado pela traição. Senti-me um pouco melhor, não emocionalmente, mas em termos práticos. Havia medidas que eu podia tomar. Enviei um e-mail rápido para minha equipe cancelando todas as minhas reuniões do dia, alegando uma emergência pessoal. Meus colegas, em sua maioria pessoas boas do meio oeste, não fariam muitas perguntas. Eles simplesmente entenderiam daquele jeito tranquilo. Lisa, a irmã de Brenda, ainda estava na sala de estar, sentada na beirada do sofá, falando baixinho ao telefone. Ela ergueu os olhos com o rosto sombrio. Stacy organizou a viagem, disse ela com a voz tensa. Chamou de viagem de garotas para Nashville. Só que não eram só garotas, e não era Nashville. As peças estavam se encaixando, revelando uma farsa muito mais elaborada do que eu poderia ter imaginado. Já passava da meia-noite quando meu celular finalmente acendeu, o rosto de Brenda radiante na tela. 6 da manhã em Paris. Passei horas andando de um lado para o outro no meu apartamento, o cheiro da xícara de café quebrada ainda pairando no ar, ensaiando. Eu havia criado roteiros inteiros na minha cabeça, respostas calmas e firmes, um baluarte contra a onda de emoção que eu sabia que tentaria me afogar. Eu estava determinada, sem gritos, sem súplicas, apenas os fatos. Eu respondi: onde diabos você está? Minha voz estava controlada, eu pensei, mas a palavra diabos escapou, aguda e involuntária. A adrenalina que havia sido um zumbido abafado o dia todo explodiu, fazendo meus ouvidos zumbirem. A voz de Brenda estava arrastada, distante, como se ela estivesse falando através de um cobertor grosso. A música pulsava ao fundo, uma linha de baixo implacável. Aaron, não comece, ela resmungou. Estou me divertindo muito e não preciso que você estrague tudo com essa sua superproteção. Minhas respostas ensaiadas, as calmas e objetivas, evaporaram como a névoa da manhã. Superprotetora? Gritei, andando de um lado para o outro no pequeno quarto, o tapete macio sob meus pés descalços. Superprotetora, Brenda, você sumiu por 3 dias. Seus pais acharam que você estava morta. Liguei para hospitais, liguei para a polícia, liguei para todo mundo, menos para o maldito necrotério. Ela bufou, um som que me irritou profundamente. Ah, por favor, sou uma mulher adulta, não preciso ficar te checando a cada 5 minutos. O absurdo da sua afirmação me deixou sem palavras por um instante. A cada 5 minutos? Já fazia 3 dias de angústia e preocupação, imaginando o pior, enquanto aparentemente ela vivia a melhor fase da sua vida em Paris. Você não contou para ninguém aonde ia, consegui dizer com a voz embargada, lutando contra a vontade de gritar. E agora descubro que você está festejando com seu ex em Paris, usando meu anel de noivado, enquanto eu estou aqui enlouquecendo. Houve uma pausa da parte dela, uma conversa abafada, um clique distinto como se uma porta tivesse se fechado, e a música alta diminuiu um pouco. Chad faz parte do grupo, disse ela na defensiva, a voz um pouco mais clara agora, mas ainda rouca por causa do que quer que ela tivesse bebido. Não é bem assim. O TikTok que eu vi sugere o contrário, retruquei, minha mente repassando a imagem deles dançando, tão próximos. Respirei fundo com um tremor. Brenda, o que está acontecendo? Por que você faria isso? Vamos nos casar daqui a 3 semanas. A data pairava no ar, zombando de nós dois. Ela disparou, a fala arrastada sumindo, substituída por uma firmeza repentina e cortante. É exatamente por isso. Você sabe o quão estressante é planejar um casamento? Quanta pressão eu tenho sofrido? Eu mereço isso, Aaron. Eu mereço uma pausa antes de me comprometer com você para sempre. Comprometo-me com você para sempre. As palavras me atingiram como um soco físico. Não casar com você ou construir uma vida com você, mas comprometo-me com você para sempre. Como se fosse uma sentença de prisão, um fardo que ela aceitava a contragosto. O ar me faltou. Quando você volta para casa? Perguntei com a voz oca. A determinação de manter a calma já havia desaparecido há muito tempo. Estaremos aqui até o próximo domingo. Domingo que vem. Isso significava quase 2 semanas inteiras. Brenda, eu disse tentando superar o choque.
Faltam 11 dias para o nosso casamento. Temos que finalizar o jantar de ensaio. A prova do seu vestido está marcada para terça-feira. Precisamos buscar as alianças. Não, disse ela firmemente, num tom que não admitia discussão. Não vou encurtar minha viagem porque você está inseguro. É minha última chance de me divertir antes de me casar. Sua última chance de se divertir? Repeti incrédula, as palavras com gosto de cinzas. É assim que você vê o casamento para mim? O fim da diversão? Ela recuou, um instante tarde demais. Não era isso que eu queria dizer. Você sabe que não era isso que eu queria dizer, mas foi o que ela disse. As palavras já haviam atingido seu alvo, penetrando fundo. E quanto ao Chad? Insisti sem querer deixar o assunto para lá. Seu ex, que você me disse que foi só um caso da faculdade. O mesmo Chad com quem, segundo a Lisa, você chegou a ficar noiva por um breve período? Silêncio novamente, mais pesado desta vez. Então, uma inspiração profunda. Lisa não tinha o direito de te dizer isso. Então é verdade. Mais um pedaço do meu mundo desmoronou. Mais uma pedra fundamental se transformando em pó. Isso foi há muito tempo, Aaron. Éramos crianças. Durou uns 3 meses. Não foi nada sério. Você estava noiva dele e nunca pensou em me contar isso durante 4 anos? A traição por omissão foi tão evidente quanto a demonstração pública. Brenda soltou um grito de frustração. Porque não era importante. Meu Deus, é exatamente por isso que eu preciso... A ligação caiu. O silêncio opressivo do meu quarto preencheu o vazio, pontuado apenas pela minha respiração ofegante. Tentei ligar para Brenda de volta. Direto para a caixa postal. De novo. Caixa postal. Ela não ia encurtar a viagem. Ela não ia voltar para casa. Chega de fingir. O telefone parecia pesado na minha mão quando finalmente desliguei. Voltei para a sala de estar. Lisa ainda estava lá, sentada na beirada do sofá, olhando para o celular. Seu rosto era a expressão de angústia. Quando contei a ela os principais pontos da ligação, as palavras arrastadas, a indiferença, a última chance de se divertir, seus olhos se encheram de lágrimas. Sinto muito, Aaron, ela sussurrou com a voz embargada. Eu nunca deveria ter dito nada sobre o Chad. Talvez se eu não tivesse dito, vocês dois poderiam ter resolvido isso. Balancei a cabeça, o movimento lento e deliberado. Não, Lisa, não foi sua culpa. Não mesmo. A verdade teria vindo à tona de um jeito ou de outro. Era só uma questão de tempo. Sua revelação sobre Chad certamente fora um catalisador, mas a podridão já estava lá no fundo muito antes. Os ombros de Lisa caíram. Ela puxou um fio solto no apoio de braço da poltrona. Brenda, ela sempre foi assim. Não exatamente assim, mas... Sua voz falhou, procurando as palavras certas. Compromissos vagos, precisando de espaço, desaparecimentos inexplicáveis por alguns dias aqui e ali. Lembra daquela vez que ela foi para Nova York para um desfile de moda por uma semana e não atendia o telefone? Ou quando ela resolveu de repente ir para um retiro de yoga no Arizona com a Stacy por um fim de semana prolongado? Eu me lembrava sim, lembrava de tudo. E me lembrava das desculpas que eu havia dado, de como eu havia disfarçado minhas próprias preocupações, racionalizando o comportamento dela, justificando-o. A Brenda precisa da independência dela. Ela só está estressada com o trabalho. É bom para ela passar um tempo com os amigos. Meu próprio auto-engano, agora exposto, era quase tão doloroso quanto a traição dela. Dave, meu melhor amigo, sempre fora cauteloso. Ela é uma figura, Aaron, disse ele certa vez enquanto tomávamos cerveja. Você é estável, ela é... volúvel. Tem certeza de que a está enxergando com clareza? Claro que o ignorei. Acusei-o de ser ciumento, protetor. Chamei-o de cínico. Agora, suas palavras ecoavam, vazias e proféticas. Ele havia percebido a veia manipuladora, a natureza egoísta, enquanto eu estava cego pelo que queria acreditar ser amor. A decisão, embora angustiante, agora se solidificava em minha mente com uma clareza fria e absoluta. Não havia como prosseguir com o casamento. Nem agora, nem nunca. A mera ideia disso, depois daquilo, era um insulto a mim mesma, a qualquer resquício de respeito que ainda me restasse. Fui para meu escritório em casa, um pequeno cômodo cheio de livros e um computador de mesa, geralmente um santuário de calma. Peguei um bloco de notas novo. Minha mão, que tremia antes, agora estava firme. Comecei a compilar uma lista meticulosa. Fornecedores do casamento, depósitos pagos, contratos assinados, local, Shidais pago integralmente, buffet de IAPs 50% de entrada, fotógrafo, Zedat 25% de entrada, florista, DJ, bolo,
A magnitude financeira daquilo, geralmente motivo de empolgação, agora parecia um peso enorme. Cada número era uma lembrança do futuro que eu havia planejado. Agora incinerado, circulei o valor do anel de noivado, uma parte significativa das minhas economias, um símbolo da minha fé equivocada. O diamante que antes brilhava com promessas, agora parecia um fragmento de gelo no meu coração. Uma raiva fria e pragmática começou a substituir a dor profunda. Não se tratava apenas de cancelar o casamento e seguir em frente. Tratava-se de responsabilidade. Tratava-se das consequências de seus atos. Eu não estava apenas cancelando, estava elaborando um plano silencioso para garantir que Brenda enfrentasse as repercussões. Sem drama, sem gritos. Apenas um desmantelamento constante e metódico do nosso futuro em comum, garantindo que ela entendesse o preço a pagar. As palavras de Kevin sobre o anel ecoavam na minha cabeça. Presente condicional. Tenho direito a ele de volta. Sim, eu o teria de volta. Não se tratava mais de dinheiro, não inteiramente. Tratava-se de princípio. Tratava-se de reaver o que era meu, física e metaforicamente. Uma estranha mistura de desolação e determinação me invadiu. Era um caminho solitário, eu sabia. Um caminho que jamais imaginei trilhar. Mas agora eu estava nele. Respirei fundo, o ar frio em meus pulmões. Minha próxima ligação precisava ser para o Sr. e a Sra. Miller. Eles mereciam ouvir isso de mim diretamente. Me preparei para a reação deles, a tristeza, o choque, as inevitáveis perguntas. Isso era só o começo. A ligação para o Sr. e a Sra. Miller foi como mergulhar em um frio ainda maior. Suas vozes, geralmente calorosas e joviais, estavam embargadas por uma mistura de devastação e vergonha. Aaron, nós simplesmente não sabemos o que dizer, sussurrou a Sra. Miller, seu pedido de desculpas transbordando pelo telefone como uma represa rompida. Sentimos muito, muito mesmo. Não foi assim que a criamos. O Sr. Miller tentou intervir, com a voz embargada pelo instinto protetor de um pai. É o estresse do casamento, Aaron. Ela desmorona sob pressão, sabe? É muita coisa para uma jovem. Eu o ouvi deixando-o terminar, mas minha resolução permaneceu firme. E Sr. Miller, com todo o respeito, isso não é apenas estresse. Isso é desrespeito. Isso é desaparecer por dias, mentir para todos e festejar com outro homem enquanto uso minha aliança. E, francamente, não é um comportamento com o qual eu possa me casar. Minha voz era calma, resoluta, como uma rocha. Informei-os de que estava cancelando o casamento, tudo, e que pretendia recuperar minhas despesas. Eles se ofereceram para cobrir parte dos depósitos perdidos, numa tentativa desesperada de minimizar o prejuízo. Não, eu disse educadamente, mas com firmeza. Obrigada, mas não. Isso é responsabilidade da Brenda. A linha ficou em silêncio novamente, o peso das minhas palavras pairando entre nós. Os dias seguintes se transformaram em um desfile metódico de telefonemas e e-mails. A coordenadora do local, uma senhora gentil que nos ajudara a escolher as toalhas de mesa, expressou seu pesar, mas sua política de cancelamento era clara. Meu depósito considerável não era reembolsável. O fornecedor do buffet, um homem atarefado chamado Tony, ofereceu um reembolso parcial caso eu conseguisse uma reserva substituta, mas a probabilidade era pequena. A florista, a banda, a confeiteira, cada conversa corroía minhas economias, confirmando a previsão de Kevin. Eu anotava cada centavo, cada depósito perdido em minha lista crescente. A âncora financeira, embora dolorosa, me mantinha com os pés no chão. Por intermédio de Kevin, foi enviada uma carta formal. Nela, constavam o cancelamento do casamento e, mais importante, uma expectativa clara, a devolução do anel de noivado e uma contribuição para as despesas compartilhadas, especificamente os depósitos não reembolsáveis dos fornecedores. Era fria, desprovida de emoção, um documento legal. Parecia certo. Certa tarde, com a ajuda de Dave, troquei discretamente as fechaduras da porta do nosso apartamento. A chave antiga, que Brenda ainda guardava, agora seria inútil. Então, com cuidado e método, empacotei os pertences de Brenda. Suas roupas, seus sapatos, seus livros, as fotos nossas emolduradas. Não quebrei nada, não rasguei nada. Apenas empacotei tudo, dobrando cada item com uma precisão estranha e distante, como se estivesse me preparando para uma longa mudança. As caixas foram para o quarto de hóspedes, empilhadas ordenadamente contra a parede. Sem drama, apenas ações práticas,
um desmantelamento silencioso de uma vida que deixaria de existir. Dave, meu porto seguro, ficou por horas. Bebemos cerveja morna em silêncio, ou ele falava, oferecendo apoio inabalável. Você merece coisa melhor, amigo, ele disse, com a mão no meu ombro. Uma boa mulher que sabe o que tem. Só a presença dele já me ajudava a clarear a mente, me lembrando que eu não estava completamente sozinho naquela paisagem desolada. Senti o imenso peso do que estava fazendo, a irreversibilidade de cada contrato cancelado, de cada caixa empacotada. Mas, por baixo desse peso, uma crescente sensação de alívio se instalou, uma silenciosa convicção de que aquilo era justiça. Não vingança, mas justiça. Pelas mentiras, pelo desrespeito, pelos 3 dias de terror que suportei enquanto ela dançava em Paris. Mentalmente, preparei-me para o inevitável retorno de Brenda, sua indignação, suas tentativas de desviar o assunto, de usar seu charme, de distorcer a narrativa. Ela não esperaria isso, a precisão silenciosa e metódica das minhas ações. Mas eu estava pronto, eu havia feito a minha parte. O palco estava montado. Fiquem até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Uma semana depois, quando o trânsito do horário de pico da noite começava a diminuir, Brenda voltou. Ouvia, mexendo nas chaves na porta, uma série de cliques que geralmente anunciavam sua chegada. Desta vez, houve uma pausa, um silêncio mais longo, e então um tilintar distinto quando ela tentou usar sua chave antiga. Não funcionou. Um momento de confusão deve ter passado e então outro clique. Ela devia estar com aquela chave reserva que eu achava que tinha guardado. A porta se abriu de repente. Ela entrou com a pele bronzeada e um ar cansado, o brilho parisiense já se dissipando diante da realidade exaustiva da viagem. Sua grande mala de mão caiu no chão com um baque. Ela parou, observando o apartamento. A sala de estar estava exatamente como ela a havia deixado, exceto pela ausência das revistas de casamento na mesa de centro. Então seus olhos pousaram no quarto de hóspedes, onde as caixas de sua vida estavam cuidadosamente empilhadas. Eu a esperava na cozinha, encostada no balcão, com um copo d'água na mão. Meu coração batia forte, um tambor constante contra minhas costelas, mas por fora eu estava calma como um lago no verão, serena e profunda. "O que é tudo isso, Aaron?" perguntou ela com a voz áspera, imediatamente acusatória, o cansaço esquecido. Caminhou em direção ao quarto de hóspedes, examinando atentamente as caixas etiquetadas. "Não vai haver casamento, Brenda", declarei simplesmente com a voz calma. Eu cancelei. As palavras a atingiram como um soco físico. Seu rosto se contorceu. "Você o quê?" gritou ela com a voz cada vez mais alta. "Seu controlador desgraçado! Seu inseguro de merda! Você arruinou tudo!" Ela voltou pisando duro para a sala de estar, com as mãos na cintura e os olhos faiscando. Me afastei do balcão e caminhei em direção a ela. Estendi um envelope impecável e oficial. Era a carta de Kevin. "Aqui estão as expectativas legais e financeiras", disse eu com a mão firme. "O anel, sua parte das despesas, os depósitos não reembolsáveis." Ela agarrou a carta, seus olhos percorrendo as primeiras linhas, depois zombou, jogando-a sobre a mesa de centro com desdém. "Você quer o anel de volta? Está falando sério? Isso é ridículo." Seu riso era oco frágil. Ela ainda o usava, brilhando em seu dedo, um símbolo irônico do que havia perdido. "Você está sendo rancoroso", acusou ela, apontando o dedo para mim. "Vingativo. Você é um homem amargurado, Aaron." Mantive a calma. "Minhas ações são consequência direta das suas, Brenda. O vídeo do TikTok, o sumiço por 3 dias, as mentiras para mim e para seus pais, a festa com seu ex em Paris, usando meu anel, o desrespeito casual pelo nosso futuro em comum. Isso não é amargura, é apenas encarar os fatos." Minha voz baixou. Ficou firme e constante, o tom mais baixo que eu havia pronunciado desde que ela entrou. "Eu mereço mais do que ser uma reflexão tardia na sua última chance de se divertir." Sua expressão vacilou. A raiva suavizou-se, substituída por um brilho familiar nos olhos, um lábio trêmulo. A manipulação, a tática que ela usara tantas vezes para se esquivar, para ganhar simpatia. "Aaron, por favor", começou ela, estendendo a mão. "Eu posso explicar. Eu estava estressada. Foi um erro. Podemos consertar isso." Minha resolução permaneceu firme. "Não, Brenda, não podemos." A mão dela caiu, as lágrimas desapareceram, substituídas por uma nova onda de fúria. "Ótimo. Se você quer ser um idiota mesquinho, vou processá-lo. Por danos morais.
Por arruinar minha reputação. Minha resposta foi sucinta e preparada. Kevin está pronto para lidar com isso. Ela soltou um grito de frustração, um som gutural que ecoou no apartamento silencioso. Pegou sua bagagem de mão, entrou no quarto a passos largos e, momentos depois, saiu jogando alguns itens essenciais na bolsa. Seu perfume, um aroma familiar que eu outrora amara, agora me parecia estranho. Vou para a casa da Lisa, gritou ela, batendo a porta da frente atrás de si. Ou para a casa dos meus pais. Vocês nunca mais vão ouvir falar de mim. Apenas a observei partir. O clique da fechadura recém-trocada na porta, um som final e decisivo. Liguei novamente para o senhor ou a senhora. Miller depois que Brenda saiu furiosa. Eles ouviram, com a voz carregada de exaustão. Não estavam surpresos. Não de verdade. Decepcionados, certamente, profundamente. Mas a resignação subjacente sugeria que já tinham visto variações desse comportamento antes. Era apenas uma manifestação maior e mais pública desta vez. Seus pedidos de desculpas, embora sinceros, soaram vazios diante da fria realidade do noivado rompido. A notícia do cancelamento do casamento se espalhou rapidamente entre nossos círculos sociais. Em uma comunidade como a nossa, onde todos se conheciam e a fofoca corria mais rápido que uma tempestade no meio-oeste americano, era inevitável. Os murmúrios começaram, as conversas sussurradas no supermercado, os olhares cúmplices na igreja. Stacy, amiga de Brenda e idealizadora da viagem das garotas que não aconteceu, recorreu às redes sociais. Mensagens vagas e complacentes sobre situações injustas e todo mundo tem dois lados, pose claramente direcionadas a mim, tentando me pintar como a vilã, uma vítima injustiçada por um noivo irracional. Mas meu plano silencioso não era gritar de volta. Era sobre revelar a verdade sem me rebaixar ao nível dela. Entrei nas minhas redes sociais. Depois de um instante, postei uma mensagem cuidadosamente elaborada. Era estoica, desprovida de emoção aparente. Agradeci aos amigos e familiares pelo apoio durante um momento difícil. Desejei a Brenda felicidade no caminho que escolheu. O subtexto era pesado para quem estivesse disposto a ler nas entrelinhas. Não havia rancor nem acusações, apenas uma dignidade silenciosa que dizia muito. A resposta foi imediata e avassaladora. Meu telefone vibrou com mensagens. Amigos em comum, colegas, até parentes distantes, todos expressando choque, mas, mais importante, solidariedade e apoio. Eles me conheciam a Brenda. Os mais quietos, os observadores, já haviam começado a juntar as peças. Eles captaram as implicações sutis na minha publicação. Lisa, irmã de Brenda, viu as postagens de Stacy e, coitada, não conseguiu deixar barato. Ela confrontou Stacy online, não com acusações diretas, mas defendendo meu caráter e insinuando fatos que nem todos conhecem. A narrativa começou a mudar. A tentativa de Brenda de controlar a história, de se fazer de vítima, saiu pela culatra. Mais pessoas começaram a fazer perguntas e mais pessoas descobriram a extensão total de seu descaso, suas mentiras e sua escapada parisiense. Alguns dias depois, um pequeno pacote chegou à minha porta. Sem remetente, mas eu sabia de quem era. Dentro, aninhado em papel de seda, estava o anel de noivado. Ele brilhava sob a luz da cozinha, frio e duro. Junto com ele, havia um bilhete curto e amargo de Brenda. Aqui está seu anel idiota. Espero que você esteja feliz. Senti uma pontada de tristeza, um resquício da esperança e do amor que aquele anel um dia representou. Mas foi passageiro. O anel era apenas um objeto agora, um símbolo de um futuro perdido e de um investimento financeiro considerável. Entrei em contato com um joalheiro, um amigo da minha mãe. Ele me ofereceu um preço justo. Vendi o anel, recuperando uma boa parte do meu investimento inicial. Não se tratava de vingança, tratava-se de reaver o que era meu. Por meio de Kevin, enviei a Brenda uma fatura detalhada. A parte dela dos depósitos não reembolsáveis, calculada com precisão. A parte dela das despesas conjuntas de moradia nos meses que antecederam o término do relacionamento. Era meticulosa, incontestável. A revelação pública não foi um grande espetáculo nem uma gritaria descontrolada. Foi uma separação discreta e digna, que permitiu à comunidade compreender a verdade sem que eu precisasse anunciá-la aos quatro ventos. Foi uma prova do poder da ação silenciosa sobre as acusações estridentes. Como esperado, Brenda se recusou a pagar a conta detalhada. A mensagem que recebi dela, antes de bloquear o número, chamava isso de extorsão e mesquinharia.
Sua indignação era previsível, quase um roteiro que eu já havia aprendido a antecipar. Isso solidificou minha decisão de envolver Kevin para formalizar a situação. Kevin iniciou um processo judicial por quebra de contrato e recuperação de despesas compartilhadas. Foi tedioso, desgastante, uma guerra de papel travada com intimações e pedidos de produção de provas. Cada documento que chegava era como um corte recente, reabrindo a crosta de feridas antigas. Não se tratava mais apenas de dinheiro, tratava-se de levar o caso até o fim, de estabelecer um precedente do preço tangível da desonestidade. A reputação de Brenda, antes brilhante e despreocupada, sofreu um grande golpe, especialmente entre as famílias mais tradicionais, o alicerce da nossa pequena comunidade do meio-oeste que valorizavam a lealdade e o compromisso acima de tudo. Os sussurros se transformaram em julgamentos silenciosos. A família Miller, pilares da comunidade, agora carregava o fardo das ações da filha. O envolvimento de Chad ficou mais claro quando antigos amigos da faculdade, observando o drama, começaram a compartilhar histórias. Ele próprio não era exatamente um exemplo de constância, um andarilho charmoso que pulava de uma coisa para outra, sem nunca se estabelecer. A conexão renovada entre eles tinha menos a ver com amor verdadeiro e mais com duas pessoas encontrando conforto em um padrão familiar e caótico. Stacy continuou sua defesa online de Brenda, mas seus esforços pareciam cada vez mais isolados, como uma voz solitária pregando para um coro cada vez menor. A narrativa pública havia mudado, solidificada pela minha dignidade silenciosa e pelo comportamento cada vez mais errático de Brenda. O senhor e a senhora Miller estavam no meio do fogo cruzado, profundamente envergonhados pelas ações da filha, mas ainda assim tentando, à sua maneira discreta, apoiá-la. Era uma situação difícil para pessoas de bem ver a filha se desmoronar, sabendo que não podiam consertar as coisas. Senti compaixão por eles, uma empatia silenciosa e distante. Fiquei sabendo por conhecidos em comum que Brenda tinha ido morar com Stacy. Suas dificuldades financeiras estavam ficando evidentes. Ela sempre esperou se encaixar perfeitamente na minha vida mais estável, na minha renda fixa, no meu futuro cuidadosamente planejado. Agora, sem essa rede de segurança, ela estava se virando como podia. Foi um choque de realidade, um que eu não desejaria a ninguém, mas que ela mesma havia provocado. Brenda tentou apelar para o meu afeto do passado. Uma enxurrada de mensagens emocionais e manipuladoras chegou ao meu celular, vindas de números desconhecidos. Arrependimento, pedidos de desculpas, súplicas por uma segunda chance. A mulher que eu amei, desesperada e gananciosa. Mas eu havia construído um muro, tijolo por tijolo, durante sua ausência em Paris e as consequências subsequentes. As palavras simplesmente não me atingiram. Bloqueei seus números, um por um, até que o silêncio finalmente se instalou. Refleti sobre a natureza lenta e corrosiva da traição, como ela destrói ilusões e revela o verdadeiro caráter. A mulher que eu pensava conhecer, a mulher que amei, era uma criação da minha própria imaginação esperançosa, construída sobre uma base instável de seu descaso casual. Doeu, mas a verdade, por mais brutal que fosse, tinha um poder purificador. Dave permaneceu uma presença constante, um porto seguro em meio à turbulência emocional. Íamos correr, levantávamos pesos, conversávamos sobre nada e sobre tudo. Ele não dava conselhos a menos que fossem solicitados, mas sua amizade inabalável me lembrava da minha própria força, da resiliência que eu nem sabia que possuía. A batalha judicial se arrastou. Um lembrete sombrio do preço tangível do engano e dos deslizes morais. Foi lenta, cara, mas necessária. Cada audiência, cada troca de documentos era um passo rumo a um fim claro e definitivo. Em meio a tudo isso, consegui um apartamento novo e menor do outro lado da cidade. Era modesto, silencioso e completamente meu. Um novo começo, sem as máculas do que poderia ter sido. As caixas com os pertences de Brenda permaneceram no quarto de hóspedes do meu antigo apartamento, aguardando a troca final e formal por meio de nossos respectivos advogados. Passaram-se muitos meses, marcados por intermináveis documentos legais, audiências e a lenta e implacável engrenagem da justiça. Finalmente, chegou-se a um acordo. Em grande parte a meu favor, como Kevin havia prometido, mas recuperei apenas uma parte das minhas perdas financeiras reais. Os depósitos não reembolsáveis, o tempo perdido, o desgaste emocional, esses custos foram imensuráveis, irrecuperáveis. Foi justiça, sim, mas não uma restituição total.
Brenda enfrentou sérias consequências financeiras. Os crescentes honorários advocatícios e o acordo que teve de pagar obrigaram a confrontar o verdadeiro preço de suas escolhas. Chega de soluções fáceis, chega de depender de outros para salvá-la. Ela precisava se sustentar sozinha, algo que nunca havia realmente aprendido a fazer. Enquanto isso, segui em frente, dediquei-me à minha carreira no escritório de arquitetura, concentrando-me em projetos, no design, no ato concreto de construir. Minha vida também estava sendo reconstruída, um tijolo de cada vez, cada dia uma nova base. Aprendi a confiar novamente, lenta e deliberadamente. O processo foi árduo, mas necessário. Agora reconhecia os sinais de alerta sutis, as evasivas, as rejeições casuais, os padrões egoístas que eu havia ignorado propositalmente antes. Compreendi que o crescimento muitas vezes vem da dor, uma lição duramente conquistada e gravada em meu âmago. De vez em quando, por meio de conhecidos em comum, eu ficava sabendo das novidades sobre a Brenda. Ela estava passando por dificuldades, pulando de emprego em emprego sem nunca se firmar. Sua vida era menos estável, menos glamourosa do que aquela que ela um dia imaginara para si, aquela que esperava herdar sem esforço ao se casar comigo. Chad não era uma presença constante em sua vida. Ele desaparecia, tão transitório e inquieto quanto ela, confirmando seu papel como uma distração passageira, um reflexo de sua própria natureza instável. Eram duas peças que não se encaixavam perfeitamente, sempre em movimento, nunca se conectando de verdade. Muitas vezes refleti sobre os valores profundamente enraizados no meio-oeste americano com os quais cresci: honestidade, lealdade, trabalho árduo, responsabilidade. As ações de Brenda e suas subsequentes lutas desafiaram todos eles. Ela escolheu um caminho diferente, um que prometia gratificação instantânea, mas que cobrava um preço muito alto. Encontrei paz nos ritmos tranquilos e previsíveis do meu dia a dia. Meu novo apartamento, menor, mas inteiramente meu, parecia um santuário. O caos e a imprevisibilidade que Brenda havia trazido desapareceram, substituídos por uma calma e constante tranquilidade. Eu podia ler um livro, assistir a um filme ou simplesmente ficar em silêncio, sem a tensão constante de me perguntar onde ela estava ou que novo drama ela poderia desencadear. Compreendi que a vingança mais profunda nem sempre era grandiosa ou pública. Não se tratava de gritar ou buscar uma retribuição dramática. Era o ato silencioso e digno de seguir em frente, de construir uma vida melhor para mim, uma vida da qual ela não fazia mais parte. Isso, percebi, era a própria justiça poderosa. Percebi que o perdão, mesmo que não tenha sido dado diretamente a Brenda, foi um presente que me dei. Não se tratava de absolvê-la, mas de me libertar da amargura, da raiva, do domínio que ela ainda exercia sobre as minhas emoções. Isso me permitiu realmente deixar ir, libertar-me do passado. Muitas vezes eu contemplava a paisagem familiar do meio-oeste, os campos ondulados que se estendiam sob um céu amplo e indiferente, as cidades tranquilas aninhadas entre eles. Uma profunda sensação de resiliência se instalou em mim. A dor permanecia parte da minha história, uma cicatriz, uma lembrança do que havia sido perdido, mas ela não me definia mais. Eu não era uma vítima. Eu era um homem que havia pago um preço alto pelo amor, um preço alto, mas que havia encontrado seu próprio caminho de volta a si mesmo, mais forte e mais lúcido do que antes. O processo lento e metódico de reconstruir minha vida, à sua maneira, tornou-se um triunfo silencioso. As batalhas judiciais eventualmente se dissiparam na memória. O aperto financeiro diminuiu com o tempo. Brenda enfrentou suas consequências e eu segui em frente, um pouco mais sábio, um pouco mais forte, mas no fim, inteiro. A paisagem do meio-oeste lá fora, com seus campos firmes e horizontes inabaláveis, refletia a resiliência que agora encontrava dentro de mim. Era uma verdade clara e descomplicada. Alguns finais são simplesmente necessários, não uma derrota, mas uma libertação, e nessa libertação emerge um eu mais forte e autêntico, pronto para o que vier.